Sabe aquele momento em filmes onde o protagonista descobre que toda a sua vida foi uma mentira? Que tudo que ele aprendeu, tudo que acredita, todas as regras que segue foram plantadas na cabeça dele por outras pessoas com interesses próprios? Pois bem, isso aconteceu de verdade na Europa do século XVII, com um cara chamado Baruch Spinoza. E a história real é muito mais interessante que qualquer roteiro de Hollywood. Esse nome provavelmente não significa nada para você. E existe um motivo muito simples para isso. Durante 300 anos, falar sobre Spinoza em público era praticamente assinar sua sentença de condenação. Universidades proibiam seus textos, igrejas queimavam seus livros, governos prendiam quem o citasse. Católicos, protestantes e judeus, grupos que passavam o tempo brigando entre si, se uniram em um único objetivo: apagar esse homem da história. E quase conseguiram. Mas o que diabos ele fez de tão terrível? Matou alguém importante? Liderou uma rebelião sangrenta? Traiu seu país? Não, nada disso. Ele simplesmente leu a Bíblia. E quando digo que ele leu a Bíblia, não estou falando daquela leitura tranquila buscando inspiração espiritual. Ele leu como um detetive, investigando um caso cheio de inconsistências, analisando cada frase, cada contradição, cada anacronismo histórico. E sabe o que ele encontrou? Buracos. Muitos buracos. Por exemplo, Moisés supostamente escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, certo? Então, como esses livros descrevem a morte e o enterro do próprio Moisés? A não ser que ele tenha escrito sua autobiografia depois de morto, algo está muito errado aí. Ou então os profetas que previram o futuro com detalhes impressionantes, exceto que quando você analisa as datas de composição dos textos, percebe que eles previram eventos que já tinham acontecido. Bastante conveniente, não acha? A Bíblia também está repleta de contradições internas, 2 relatos completamente diferentes da criação do mundo, números que não batem, eventos descritos de formas opostas no mesmo livro sagrado. Se isso é realmente a palavra literal de um Deus perfeito e onisciente, então esse Deus se contradiz bastante. Spinoza colocou todas essas observações no papel com argumentos tão sólidos e lógica tão implacável que ninguém conseguia refutar. Só podiam queimar os livros e ameaçar quem os lesse. E ele chegou a uma conclusão que explodiu cabeças por toda a Europa. A Bíblia não foi ditada por Deus. Foi escrita por seres humanos comuns, com agendas políticas muito específicas, tentando resolver problemas muito terrestres de controle social. Agora, antes de você fechar esse vídeo com raiva ou me mandar para os infernos nos comentários, deixa eu explicar o resto. Porque Spinoza não era ateu tentando destruir a religião por diversão. Na real, ele acreditava em Deus mais profundamente que a maioria dos padres e rabinos da época. Mas o Deus de Spinoza era radicalmente diferente. Não era aquele velhinho de barba sentado nas nuvens anotando seus pecados num caderninho. Não mandava você para o inferno por desobedecer. Não exigia adoração constante. Então, de onde veio esse Deus irado, ciumento, vingativo que pune quem questiona e premia quem obedece cegamente? Spinoza tinha a resposta, e ela não era sobrenatural. Pensa comigo. Milhares de anos atrás, líderes tribais enfrentavam um desafio gigantesco. Como controlar populações violentas, ignorantes e rebeldes? Leis normais não funcionavam muito bem, porque sempre tem gente disposta a arriscar a punição. Mas e se as leis não viessem de um líder humano qualquer, e sim diretamente de Deus? Agora a coisa muda completamente. Agora você não está desobedecendo um homem falível, está desobedecendo o Criador do universo. E a punição não é cadeia ou multa, é sofrimento eterno. Funciona muito, muito melhor. Então líderes espertos começaram a criar códigos de leis e proclamar: Deus pessoalmente me entregou essas regras. Reis que queriam legitimidade absoluta declaravam: Deus me escolheu para governar vocês. Sacerdotes que queriam poder e influência anunciavam: só eu posso interpretar a vontade divina e interceder por vocês. Pronto. Sistema perfeito de dominação instalado. Você não questiona Deus, não desobedece o sagrado, não se rebela contra a vontade celestial. Game over. Spinoza enxergou essa mecânica com clareza absoluta e teve a audácia monumental de escrever: Pessoal, vocês percebem que estão sendo manipulados há milênios, né?
A reação foi imediata e brutal. Sua própria comunidade judaica o expulsou com uma cerimônia de excomunhão tão severa que praticamente o amaldiçoou publicamente. Sua família o renegou completamente. Ninguém podia falar com ele, ajudá-lo ou sequer reconhecer sua existência sob risco de sofrer o mesmo destino. Ele passou o restante da vida trabalhando como polidor de lentes para conseguir comer, escrevendo filosofia em segredo, publicando textos sem nunca assinar o próprio nome, porque se descobrissem quem era o autor daquelas ideias revolucionárias, ele seria executado sem hesitação. E mesmo depois dele, suas obras continuaram proibidas por séculos inteiros. Mas, e aqui está a parte fascinante, as ideias dele se espalharam assim mesmo, como fogo subterrâneo que ninguém consegue apagar. Como? De forma completamente clandestina. Livros copiados à mão e passados em segredo, textos discutidos em reuniões privadas, ideias sussurradas em universidades progressistas. E essas sementes plantadas por Spinoza germinaram em praticamente tudo o que você considera normal hoje. Liberdade de expressão veio dele, separação entre igreja e Estado veio dele, o conceito revolucionário de que todos têm direito de pensar por si mesmos veio dele. E a democracia moderna tem o DNA de Spinoza espalhado por toda a sua estrutura. Esse cara que foi chamado de herege, blasfemo, filho do demônio, inimigo de Deus, literalmente moldou o mundo moderno onde você vive hoje. E você provavelmente nunca ouviu falar dele, porque os poderosos da época fizeram absolutamente tudo ao alcance deles para garantir que o nome Spinoza fosse apagado da memória coletiva. Quase conseguiram, mas não completamente. O que eu vou te mostrar nos próximos 14 blocos não é teoria conspiratória maluca ou especulação sem fundamento. É análise histórica séria, é lógica aplicada rigorosamente a textos antigos, é o trabalho meticuloso de um dos pensadores mais brilhantes que a humanidade já produziu. E sim, isso vai mexer com suas crenças mais profundas e te fazer questionar coisas que você sempre aceitou como verdades absolutas e inquestionáveis. Mas não estou aqui para te converter a nada. Não estou tentando te arrancar da sua fé ou te transformar em ateu militante. Estou aqui simplesmente para te mostrar como essa fé foi construída historicamente, tijolo por tijolo, por quem foi construída, e principalmente por que foi construída dessa forma específica. Depois disso, o que você decide fazer com essa informação é completamente sua escolha. Você pode rejeitar tudo, pode aceitar parte, pode repensar tudo do zero. Mas pelo menos você vai saber. Então vamos começar essa jornada. Porque a história de Spinoza é fundamentalmente a história de como a humanidade finalmente aprendeu a pensar por conta própria, a questionar autoridades que se diziam divinas, a usar a razão em vez do medo. E tudo começa agora. A comunidade judaica de Amsterdã era pequena, unida e extremamente tradicional. Eram refugiados, a maioria vinda de Portugal e Espanha, fugindo da Inquisição. Tinham visto suas famílias serem queimadas, suas propriedades confiscadas, seus entes queridos torturados por serem judeus. Então, quando finalmente conseguiram refúgio na relativamente tolerante Holanda, uma coisa era absolutamente clara. Não podiam dar motivos para serem perseguidos novamente. Precisavam ser impecáveis, obedientes, invisíveis quando necessário. E então aparece Baruch Spinoza, jovem brilhante da comunidade, filho de um comerciante respeitado, educado nas melhores escolas rabínicas. Todo mundo esperava que ele se tornasse um rabino importante, um líder espiritual. Ele tinha tudo: inteligência acima da média, família influente e educação privilegiada. O futuro estava desenhado para ele. Mas Spinoza começou a fazer perguntas. E não eram perguntas superficiais do tipo: por que fazemos esse ritual? Eram perguntas que atacavam o próprio fundamento da religião organizada. Ele começou questionando coisas simples durante as aulas de Torá. Por que Deus precisava descansar no 7º dia se é onipotente? Por que um ser perfeito ficaria com ciúmes? Por que Deus testaria Abraão pedindo que matasse o próprio filho se já sabia o resultado? Os rabinos inicialmente acharam que eram dúvidas legítimas de um estudante curioso, então tentavam responder com as explicações tradicionais. Mas Spinoza não aceitava essas respostas.
Ele contra-argumentava, apontava inconsistências, exigia lógica onde só havia tradição. As coisas começaram a ficar sérias quando ele começou a frequentar círculos de pensadores cristãos progressistas e cientistas. Ele aprendeu latim com um ex-jesuíta que tinha abandonado a ordem. Começou a ler Descartes, que tinha revolucionado a filosofia com seu método de dúvida sistemática. Estudou as novas descobertas científicas que contradiziam narrativas bíblicas. E quanto mais ele aprendia, mais ele percebia que havia algo profundamente errado com a forma como a religião era ensinada e praticada. Spinoza começou a compartilhar suas conclusões com amigos próximos. Ele dizia coisas absurdas para a época, que a Bíblia não poderia ser interpretada literalmente, que os milagres tinham explicações naturais, que Moisés não tinha recebido as tábuas diretamente de Deus. Essas conversas chegaram aos ouvidos dos líderes da sinagoga, e eles ficaram apavorados, não porque se importavam tanto com heresia teológica em si, mas porque Spinoza estava colocando toda a comunidade em risco. Pensa na situação deles. Eram refugiados tolerados em território cristão. Se começasse a se espalhar que os judeus de Amsterdã estavam produzindo hereges que questionavam a própria ideia de revelação divina, isso poderia facilmente resultar em perseguição renovada. Então os líderes da sinagoga fizeram o que achavam necessário. Primeiro tentaram suborná-lo. Ofereceram uma pensão vitalícia generosa se ele simplesmente parasse de falar essas coisas publicamente. Não precisava mudar de ideia, só precisava ficar quieto. Spinoza recusou. Ele não estava fazendo isso por dinheiro ou status. Estava fazendo porque acreditava que havia encontrado algo importante demais para ser silenciado. Então, eles tentaram outra abordagem. Ameaças. Disseram que se ele não parasse, seria excomungado e sua família sofreria as consequências. Ainda assim, ele continuou. Há até relatos de que tentaram matá-lo. Uma história conta que um fanático religioso tentou esfaqueá-lo na saída da sinagoga, mas falhou. Spinoza supostamente guardou o casaco rasgado pela faca como lembrança de até onde as pessoas iam para proteger suas crenças. Finalmente, em 1656, eles realizaram a cerimônia de excomunhão. E não foi uma excomunhão qualquer. Foi a excomunhão mais severa que a comunidade judaica conhecia. Eles acenderam velas pretas, tocaram o chofar de forma lúgubre e leram uma maldição tão pesada que parecia tirada de um filme de terror. Diziam que Spinoza seria maldito de dia e de noite, maldito ao acordar e ao dormir, maldito em tudo que fizesse, que Deus jamais o perdoaria, que seu nome seria apagado completamente. Mas a parte mais brutal não foi a cerimônia teatral, foi o que veio depois. Ninguém podia falar com ele. Sua própria família não podia reconhecê-lo na rua. Amigos de infância tinham que desviar o olhar se cruzassem com ele. Ele foi transformado em um fantasma social, existindo mas sendo completamente invisível para sua própria comunidade. E ele tinha apenas 20 e poucos anos. Imagina perder absolutamente tudo que você conhece nessa idade. Spinoza poderia ter voltado atrás. Poderia ter pedido perdão, se retratado publicamente, prometido nunca mais questionar. E muito provavelmente seria aceito de volta eventualmente. Mas ele não fez isso. Ele simplesmente saiu, mudou seu nome de Baruch para Benedictus. Ambos significam abençoado, mas um em hebraico e outro em latim. E começou sua vida do zero. Alugou um quarto pequeno, aprendeu a polir lentes para microscópios e telescópios para ganhar dinheiro e continuou estudando e escrevendo. A profissão de polidor de lentes era perfeita para ele em certo sentido. Era um trabalho manual que deixava a mente livre para pensar. Ele trabalhava sozinho, não precisava interagir muito com clientes, e havia demanda constante porque microscópios estavam revolucionando a ciência. Mas também era um trabalho que literalmente o estava matando lentamente. A poeira de vidro entrava nos pulmões e causava danos irreversíveis. Ele sabia disso, mas precisava comer, e essa era uma das poucas profissões disponíveis para alguém completamente ostracizado. E enquanto trabalhava, ele pensava. Pensava sobre Deus, sobre religião, sobre por que as pessoas acreditam no que acreditam, sobre como sociedades se organizam, sobre a natureza do poder e do controle, e começou a escrever.
Primeiro eram cartas para amigos filósofos espalhados pela Europa. Depois textos mais longos, tratados filosóficos completos. Ele escrevia em latim para atingir uma audiência intelectual mais ampla, e também porque escrever em holandês tornaria mais fácil rastreá-lo. Mas Spinoza não estava apenas remoendo ressentimento ou tentando se vingar da comunidade que o rejeitou. Ele estava construindo algo muito maior. Estava desenvolvendo um sistema filosófico completamente novo que explicava o universo sem necessidade de milagres, revelações divinas ou intervenções sobrenaturais. E no centro desse sistema estava uma ideia radical. Deus e natureza são a mesma coisa. Não existe um Deus separado do universo manipulando as coisas de fora. Deus é o universo, e o universo é Deus. Isso pode parecer até bonito e panteísta hoje, mas na época era absolutamente explosivo. Porque se Deus é natureza, então Deus não tem personalidade, não tem vontade, não faz escolhas, não se importa com seres humanos especificamente. E se Deus não se importa conosco especificamente, então não existe povo escolhido, não existe revelação especial, não existe salvação individual. Tudo isso seria invenção humana. E se é invenção humana, então precisa ser analisado criticamente como qualquer outra instituição política. Spinoza percebeu algo que parece óbvio retrospectivamente, mas era revolucionário na época. Religião organizada é fundamentalmente política. Ela sempre foi sobre controle social, manutenção de ordem, legitimação de hierarquias. Os aspectos espirituais genuínos existem, claro, mas foram cooptados e transformados em ferramentas de poder. E ele decidiu expor isso metodicamente, usando a mesma lógica rigorosa que matemáticos usavam para provar teoremas. Mas antes de mergulhar nos textos dele especificamente, você precisa entender o mundo em que ele vivia, porque não era como hoje, onde você pode publicar qualquer ideia na internet sem muito risco. Era um mundo onde pessoas eram literalmente queimadas vivas por discordar da doutrina religiosa oficial. A Inquisição ainda estava ativa. Havia espias em universidades procurando heresia. Publicar algo questionando religião não era um exercício acadêmico abstrato. Era colocar sua vida em risco real e imediato. E Spinoza sabia disso perfeitamente. Ele tinha visto o que aconteceu com outros pensadores que foram ousados demais. Giordano Bruno tinha sido queimado na fogueira por propor que o universo era infinito e tinha múltiplos mundos. Galileu tinha sido forçado a se retratar publicamente sob ameaça de tortura. Descartes tinha escrito obras inteiras e depois decidido não publicá-las porque eram perigosas demais. Então Spinoza sabia exatamente o que estava arriscando quando pegava a pena para escrever. Spinoza começou seu projeto mais ambicioso: analisar a Bíblia como se fosse qualquer outro livro antigo, não como palavra sagrada, não como revelação divina, mas como um conjunto de textos escritos por humanos em contextos históricos específicos. E aplicou a mesma metodologia que historiadores usam para estudar qualquer documento antigo: análise de linguagem, contexto político, contradições internas, anacronismos, mudanças de estilo narrativo. O primeiro alvo foi o Pentateuco, os 5 primeiros livros atribuídos a Moisés. A tradição dizia que Moisés tinha escrito tudo, incluindo as leis que Deus lhe entregou no Monte Sinai. Mas quando Spinoza realmente prestou atenção no texto, coisas estranhas começaram a aparecer. Por exemplo, em Deuteronômio há uma descrição detalhada da morte e sepultamento de Moisés. Como exatamente Moisés escreveu sobre sua própria morte, com detalhes sobre o que aconteceu depois. A menos que ele fosse psicógrafo do próprio cadáver, algo estava errado. Mas não era só isso. O texto frequentemente diz coisas como até o dia de hoje ao descrever certos lugares ou costumes. Ora, se Moisés está escrevendo durante o Êxodo, por que ele usaria uma frase que só faz sentido séculos depois quando alguém está olhando para trás? É como se eu escrevesse em 2025 dizendo: isso aconteceu há muito tempo, e o costume continua até o dia de hoje. Claramente estou escrevendo muito tempo depois dos eventos que descrevo. Tem também o problema dos nomes. O texto usa o nome Canaã para descrever a terra prometida.
Mas esse nome só se tornou comum muito depois da suposta época de Moisés. Durante o período do Êxodo, a região tinha outros nomes. É como escrever sobre a Segunda Guerra Mundial e se referir a Vietnã ao falar de eventos que aconteceram na Indochina Francesa. Qualquer historiador imediatamente perceberia que o texto foi escrito depois. E então há as repetições e contradições. A história da criação é contada duas vezes, de formas completamente diferentes. Na primeira versão, Deus cria plantas, depois animais, depois homem e mulher simultaneamente. Na segunda versão, Deus cria o homem primeiro, depois as plantas, depois os animais e finalmente cria a mulher da costela do homem. São duas narrativas incompatíveis apresentadas uma depois da outra. Se realmente foi escrito por uma única pessoa inspirada por Deus, por que essas inconsistências existem? Spinoza percebeu que a explicação mais lógica era que o Pentateuco não foi escrito por uma pessoa, mas era uma compilação de múltiplas fontes antigas, reunidas muito tempo depois. Diferentes tribos tinham diferentes tradições orais, diferentes nomes para Deus, diferentes versões das mesmas histórias. Eventualmente, séculos depois, escribas tentaram juntar tudo isso em uma narrativa única. Às vezes eles misturaram as versões, às vezes simplesmente colocaram ambas, e às vezes editaram para favorecer uma interpretação política específica. Isso não era especulação maluca. Era análise textual básica, aplicada pela primeira vez a um texto considerado sagrado demais para ser analisado. E as conclusões eram inevitáveis. O Pentateuco foi escrito por múltiplos autores humanos em diferentes épocas, com diferentes agendas. Não era a palavra literal de Deus ditada a Moisés. Era literatura religiosa e histórica antiga, valiosa como documento cultural, mas definitivamente produto humano. Mas Spinoza foi além. Ele perguntou: se não foi revelação divina, por que foi escrito? Qual era o propósito? E a resposta que ele encontrou foi política. As leis e narrativas no Pentateuco serviam para unificar tribos dispersas em uma nação, para legitimar uma classe sacerdotal específica, para justificar conquistas territoriais, para estabelecer códigos legais que mantivessem ordem social. Era legislação disfarçada de revelação. Pensa nas famosas leis de pureza em Levítico. Não coma porco, não misture tecidos, não toque em cadáveres, regras complexas sobre menstruação e doenças de pele. À primeira vista parecem arbitrárias, mandamentos divinos inexplicáveis que você simplesmente obedece porque Deus disse. Mas quando você analisa historicamente, percebe que eram regras de saúde pública muito práticas para uma tribo nômade no deserto. Porco transmite doenças se mal cozido, cadáveres espalham infecções, certas doenças de pele são contagiosas. Então líderes inteligentes criaram essas regras para proteger a comunidade. Mas como fazer pessoas ignorantes e supersticiosas obedecerem regras de higiene que elas não entendem? Simples. Você diz que Deus ordenou. Agora não é mais não coma porco porque pode ficar doente. É não coma porco porque Deus abomina e você queimará no inferno. Muito mais eficaz. E depois de algumas gerações, ninguém mais lembra que eram medidas de saúde pública. Viraram mandamentos divinos eternos e inquestionáveis. O mesmo padrão se repete por todo o texto. As leis sobre propriedade, sobre casamento, sobre escravidão, sobre punições para crimes, todas beneficiam estruturas de poder específicas, fortalecem o controle dos sacerdotes, consolidam a autoridade dos anciãos, mantêm hierarquias sociais, e todas são apresentadas como vontade direta de Deus, tornando-as imunes a questionamento ou reforma. Spinoza estava desvendando a mecânica do controle religioso, e quanto mais ele escrevia, mais perigoso ficava. Porque se as pessoas entendessem isso, se percebessem que as leis divinas eram na verdade construções humanas para propósitos políticos, todo o sistema de autoridade religiosa desmoronaria. Rabinos, padres, pastores, todos perderiam o poder que vinha de supostamente serem intermediários entre Deus e o povo. Mas antes de continuar destruindo fundamentos, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está acompanhando até aqui? Porque o que Spinoza descobriu sobre a Bíblia
Não foi revelado em nenhum púlpito, não é ensinado em nenhuma escola religiosa. Foi ativamente suprimido durante séculos. E você está aqui agora, descobrindo junto comigo como funciona a engenharia do controle religioso, que moldou civilizações inteiras. Então me diz nos comentários, o que mais te chocou até agora? Foi descobrir que Moisés não escreveu o Pentateuco? Ou foi perceber que leis divinas eram, na verdade, legislação política? Escreve aí embaixo, porque quero saber o que está passando pela sua cabeça neste momento. E se você está achando isso fascinante, se está percebendo que estamos indo fundo em território que pouquíssimas pessoas exploram, então você precisa se inscrever neste canal agora. Porque o que vem pela frente fica ainda mais intenso. Vamos dissecar os profetas, analisar os milagres, entender como o conceito de povo escolhido foi fabricado, e pouquíssimas pessoas têm coragem de ir até o fim dessa jornada. Mas se você chegou até aqui, você é diferente. Então aperta esse botão de inscrição e vamos juntos até onde Spinoza realmente foi. Porque garanto que o que vem a seguir vai mudar completamente como você vê religião, poder e manipulação histórica. Depois de desmontar o Pentateuco, Spinoza mirou nos profetas. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos aqueles que supostamente recebiam mensagens diretas de Deus sobre o futuro. A tradição dizia que eles tinham poder sobrenatural de prever eventos antes de acontecerem, provando assim que falavam em nome do divino. Mas Spinoza descobriu algo muito diferente quando analisou os textos cuidadosamente. Primeiro, ele notou um padrão estranho. As profecias eram incrivelmente detalhadas e precisas sobre eventos que já tinham acontecido na época em que o texto foi escrito, mas extremamente vagas sobre qualquer coisa além disso. Por exemplo, Daniel supostamente previu a ascensão e queda de vários impérios com detalhes impressionantes. Mas quando você analisa as datas, percebe que o livro de Daniel foi escrito durante ou depois dos eventos que ele prevê. É como se eu escrevesse hoje um livro profético, descrevendo em detalhes a Primeira e Segunda Guerra Mundial, e depois fizesse previsões vagas sobre o futuro distante. Spinoza percebeu que os profetas não estavam prevendo o futuro. Estavam fazendo algo muito mais humano e político. Estavam interpretando o passado recente e oferecendo análise política disfarçada de revelação divina. Quando Jeremias profetizava a destruição de Jerusalém pelos babilônios, ele estava vivendo durante ou logo após a conquista babilônica. Não era profecia, era análise contemporânea ou relato histórico vestido com linguagem apocalíptica. Mas por que fazer isso? Por que não simplesmente escrever: os babilônios nos conquistaram porque tinham um exército maior? Porque isso não tem poder, não inspira obediência, não legitima nenhuma agenda. Mas se você diz: Deus revelou a mim que isso aconteceria porque vocês pecaram, e ele enviou os babilônios como punição, agora você tem uma narrativa poderosa. Agora você pode guiar o povo, dizer o que eles devem fazer para agradar Deus novamente, consolidar sua própria autoridade como porta-voz divino. Os profetas eram essencialmente líderes políticos e religiosos, usando linguagem mística para influenciar comportamento coletivo. Alguns genuinamente acreditavam que estavam recebendo mensagens divinas. Alucinações e estados alterados de consciência eram interpretados como visões sagradas. Outros eram mais calculistas, sabendo exatamente o que estavam fazendo. Mas em ambos os casos, o resultado era o mesmo: consolidação de poder através de reivindicações de acesso especial ao divino. Spinoza também analisou a natureza das próprias revelações. Os profetas frequentemente descreviam experiências visuais e auditivas extremamente vívidas, vozes que falavam, visões de criaturas fantásticas, sensações de presença divina avassaladora. Mas ele notou algo interessante. Essas experiências variavam drasticamente, dependendo da personalidade e contexto cultural de cada profeta. Isaías tinha visões majestosas de Deus em um trono celestial. Ezequiel via rodas dentro de rodas e criaturas bizarras. Daniel tinha pesadelos simbólicos com bestas representando impérios. Se essas eram revelações diretas de um Deus único, falando claramente com seus escolhidos, por que tanta variação?
Porque Deus aparecia de formas completamente diferentes para pessoas diferentes. A resposta de Spinoza era óbvia, porque não era Deus falando. Era a mente humana interpretando experiências internas através do filtro de sua própria cultura, medos, esperanças e contexto político. Um profeta no meio de uma invasão estrangeira naturalmente teria visões apocalípticas. Um profeta durante tempos de paz teria visões mais otimistas. Mas aqui está a parte mais importante. Spinoza não estava dizendo que os profetas eram fraudadores maliciosos. Ele reconhecia que muitos eram sinceros, genuinamente convencidos de que estavam recebendo mensagens divinas. O problema não era má fé necessariamente. O problema era epistemológico. Como você sabe que uma voz na sua cabeça é Deus e não sua própria psique? Como você distingue revelação genuína de imaginação intensa? E a resposta honesta é: você não pode. Não há método confiável para verificar se uma experiência mística é divina ou psicológica. Então, aceitar profecias como autoridade absoluta é fundamentalmente problemático. Você está baseando leis, estruturas sociais, decisões sobre vida e morte em alegações impossíveis de verificar. É um sistema perfeito para abuso de poder, porque não há accountability. O profeta diz que Deus falou com ele. E pronto. Questionar isso é questionar Deus. Spinoza queria quebrar esse sistema. Ele propôs que revelação genuína, se existisse, teria que ser acessível a todos através da razão. Porque um Deus justo não daria acesso especial a indivíduos específicos e depois puniria outros por não acreditarem neles. Um Deus racional teria criado a razão humana como o caminho universal para entendê-lo. E se você usa a razão para analisar alegações de revelação, a maioria desmorona sob escrutínio. Ele também notou como profecias eram retroativamente editadas para parecerem mais precisas. Textos eram modificados depois que eventos aconteciam para fazer parecer que tinham sido previstos. Isso não era conspiração maliciosa necessariamente. Escribas piedosos genuinamente acreditavam que os profetas tinham previsto eventos. Então, quando copiavam textos antigos, corrigiam pequenas imprecisões para alinhar com o que realmente aconteceu. Afinal, se o profeta era verdadeiro, qualquer discrepância devia ser erro de cópia anterior, certo? Então eles restauravam o texto para o que achavam que devia ter sido originalmente. Esse processo criava uma ilusão retrospectiva de acurácia profética. Gerações posteriores, lendo os textos editados, viam previsões aparentemente perfeitas e concluíam que os profetas definitivamente tinham poder divino. Não percebiam que estavam lendo versões múltiplas, vezes editadas, polidas, ajustadas ao longo de séculos para parecerem mais impressionantes. É como editar um vídeo de previsões depois que os eventos acontecem, cortando tudo o que errou e deixando só o que acertou. Retrospectivamente, parece que você tem poderes psíquicos, mas é só edição seletiva. Spinoza estava sistematicamente desmontando todos os pilares da autoridade religiosa tradicional. Moisés não escreveu as leis que lhe foram atribuídas. Os profetas não previram o futuro sobrenaturalmente. As revelações eram experiências psicológicas interpretadas através de filtros culturais. E tudo isso tinha sido construído ao longo de séculos em uma estrutura massiva de autoridade que controlava como as pessoas pensavam, agiam e organizavam sociedades inteiras. Mas ele não estava fazendo isso por prazer destrutivo ou ateísmo militante. Ele acreditava que libertar as pessoas dessas estruturas de controle era necessário para criar sociedades mais justas e racionais. Enquanto as pessoas acreditassem que precisavam obedecer leis porque Deus as ditou, elas nunca seriam verdadeiramente livres para criar sistemas legais baseados em justiça e razão. Enquanto acreditassem que alguns indivíduos tinham acesso especial ao divino, sempre haveria potencial para a tirania teocrática. A visão dele era radical, uma sociedade onde cada pessoa usasse sua própria razão para entender o mundo, onde leis fossem baseadas em necessidades sociais reais, em vez de mandamentos supostamente divinos, onde ninguém tivesse autoridade simplesmente por alegar falar com Deus. Era uma visão de democracia racional e liberdade intelectual
que estava séculos à frente de seu tempo. E ele sabia que estava pagando um preço alto por desenvolver essas ideias. Vivia isolado, trabalhando em um ofício que destruía seus pulmões, escrevendo em segredo, sem família, sem comunidade, constantemente vigilante contra a perseguição. Mas continuava porque acreditava que a verdade valia mais que conforto pessoal. E ele estava construindo algo que sobreviveria muito além de sua própria vida. Chegamos agora ao conceito que talvez seja o mais perigoso de todos que Spinoza atacou: a ideia de povo escolhido. Para judeus, era o fundamento de sua identidade coletiva. Para cristãos, era a história de como Deus primeiro escolheu Israel e depois estendeu a salvação aos gentios através de Jesus. Ambas as religiões se baseavam na premissa de que Deus tinha favoritos, que ele escolheu certos grupos para relacionamentos especiais, revelações exclusivas, missões divinas. Spinoza olhou para isso e perguntou: por que um Deus perfeito, infinito e universal teria favoritos? Que tipo de Deus escolheria um grupo étnico específico em detrimento de toda a humanidade? E mais importante, de onde veio essa ideia? A resposta dele era brutal e simples. Veio dos próprios humanos querendo se sentir especiais, querendo legitimação divina para suas conquistas territoriais e estruturas sociais. Ele analisou como a narrativa de povo escolhido funciona politicamente. Primeiro, você estabelece que seu grupo foi escolhido por Deus para algo importante. Isso cria coesão interna imediata. Todos se sentem parte de algo maior que eles mesmos. Cria orgulho coletivo, senso de destino compartilhado. Mas também, crucialmente, justifica ações contra outros grupos. Se Deus prometeu esta terra para nós, então tomar essa terra de seus habitantes atuais não é conquista imperialista. É cumprimento de vontade divina. Pensa na narrativa do Êxodo e conquista de Canaã. Deus supostamente prometeu aquela terra aos descendentes de Abraão. Então, quando os israelitas invadem e massacram as populações nativas, isso não é genocídio comum. É ordem divina. Deus mandou exterminar aqueles povos. Então não apenas é permitido, é obrigatório. Sem o conceito de povo escolhido, seria apenas uma tribo invadindo o território de outras tribos, algo comum e moralmente problemático. Com o conceito, vira missão sagrada. Spinoza percebeu que isso era padrão em praticamente todas as culturas antigas. Egípcios acreditavam que seus faraós eram divinos. Romanos acreditavam que tinham destino manifesto de governar o mundo. Cada civilização criava narrativas de excepcionalismo divino para justificar expansão e dominação. Os judeus não eram únicos nisso. O que era único era que sua narrativa particular tinha sobrevivido e sido adotada pelo cristianismo, espalhando-se globalmente. Mas havia algo mais problemático ainda: a ideia de que ser escolhido vinha com obrigações e punições. Deus escolheu os israelitas, mas em troca exigia obediência absoluta, e quando eles pecavam, ele os punia coletivamente com pragas, derrotas militares, exílio. Isso criava uma dinâmica psicológica de abuso. Deus te ama especialmente, mas se você desobedecer, ele te destrói. É amor condicional manipulativo em escala civilizacional. E quem definia o que era obediência versus pecado? Os sacerdotes, os profetas, os líderes religiosos. Então eles tinham poder absoluto. Qualquer desastre natural podia ser interpretado como punição divina por não seguir as regras que eles estabeleciam. Seca: Deus está bravo porque vocês não estão dando dízimos suficientes. Derrota militar: Deus está bravo porque vocês não estão seguindo rituais de pureza. Sempre havia uma explicação que consolidava mais poder nas mãos da elite religiosa. Spinoza argumentou que essa narrativa inteira era projeção humana. Não era Deus escolhendo povos específicos. Era povos específicos alegando serem escolhidos por Deus para ganhar vantagem política e psicológica. E funcionava incrivelmente bem. Durava milênios. Sobrevivia a derrotas, exílios, perseguições, porque dava às pessoas senso profundo de identidade e propósito, mesmo em sofrimento extremo. Se estamos sofrendo, é porque Deus está nos testando, nos punindo, nos preparando para algo maior.
Nosso sofrimento tem significado cósmico. Mas Spinoza via o custo dessa narrativa. Ela criava divisão perpétua entre nós e eles. Nós somos escolhidos, eles não são. Nós temos revelação verdadeira, eles estão na escuridão. Nós somos filhos de Deus, eles são pagãos infiéis perdidos. Essa divisão fundamental justificava violência, discriminação, conversões forçadas. Como você trata gentilmente alguém que Deus não escolheu e está destinado ao inferno, a menos que aceite sua verdade? E quando o cristianismo adotou uma versão dessa narrativa, ficou ainda pior, porque agora não era mais sobre ancestralidade étnica, era sobre crença. Qualquer um podia ser escolhido se aceitasse Jesus, mas qualquer um que rejeitasse estava ativamente escolhendo condenação eterna. Isso transformou discordância religiosa em pecado mortal. Não era mais nós temos nossa tradição, vocês têm a sua. Era nós temos a única verdade, e vocês estão indo para o inferno. Spinoza propôs uma alternativa radical. Ninguém é escolhido. Ou, mais precisamente, todos são igualmente amados por Deus, porque Deus não é uma personalidade que escolhe favoritos. Deus é a totalidade da existência, a natureza operando através de leis imutáveis. Sol nasce para todos. Chuva cai para todos. As leis da física se aplicam universalmente. Não há exceções, não há favoritos. Não há grupos especiais com acesso privilegiado ao divino. Essa visão dissolvia completamente a base da autoridade religiosa tradicional. Se não há povo escolhido, não há justificativa para conquistas em nome de Deus. Se não há revelação especial, não há base para sacerdotes reivindicarem autoridade sobre outros. Se não há intermediários necessários entre humanos e Deus, então cada pessoa é igualmente capaz de se conectar com o divino através de razão e contemplação. Você consegue imaginar quão perigosa essa ideia era? Ela atacava simultaneamente judaísmo, cristianismo e islamismo em seus fundamentos. Todas essas religiões se baseavam na premissa de revelação especial para grupos específicos. Todas reivindicavam ter a verdade única. Todas justificavam hierarquias baseadas em proximidade ao divino. E Spinoza estava dizendo, isso tudo é invenção humana. Deus não faz isso. Humanos fazem isso e atribuem a Deus. Ele sabia que estava escrevendo sua própria sentença de ostracismo perpétuo. Judeus o viam como traidor da identidade judaica. Cristãos o viam como herege blasfemo. Muçulmanos teriam visto da mesma forma se conhecessem seu trabalho. Ele estava sozinho contra milhares de anos de tradição religiosa consolidada. Mas continuava escrevendo porque acreditava que libertar a humanidade dessas narrativas tribais era necessário para paz e progresso genuínos. E ele estava certo de formas que nem imaginava. Séculos depois, suas ideias sobre igualdade universal, sobre razão compartilhada, sobre não haver grupos especiais divinamente ordenados, se tornariam fundamentos da democracia moderna e direitos humanos universais. Mas no momento em que escrevia, ele estava completamente sozinho, polindo lentes em um quarto alugado, imaginando um mundo onde ninguém precisaria se sentir escolhido para se sentir valioso. Agora vamos entrar em território ainda mais profundo, os milagres. Porque se você tira os milagres da Bíblia, o que sobra? Histórias interessantes, lições morais, poesia bonita, mas perde todo o poder de prova de autoridade divina. Os milagres são o que transformam narrativa religiosa em revelação inquestionável. Deus parte o Mar Vermelho, então Moisés claramente fala por Deus. Jesus ressuscita mortos, então ele claramente é divino. Sem milagres, você tem apenas professores carismáticos com boas ideias. Spinoza tinha que enfrentar os milagres, e ele fez isso de uma forma que era incrivelmente sofisticada para a época. Ele não simplesmente disse, milagres não existem, ponto final. Ele atacou o próprio conceito de milagre de uma forma filosófica que tornava impossível defender a ideia sem contradição lógica. E o argumento dele era simples, mas devastador. Milagres contradizem a natureza de Deus. Pensa assim, se Deus criou o universo com leis naturais específicas, gravidade, termodinâmica, biologia, essas leis são perfeitas porque vêm de um Deus perfeito.
Então por que Deus precisaria quebrar suas próprias leis? Se as leis naturais são imperfeitas e precisam de correções ocasionais através de milagres, então Deus é um Criador imperfeito. Se as leis são perfeitas, então milagres são desnecessários e impossíveis. Em ambos os casos, o conceito tradicional de milagre não faz sentido. Mas Spinoza foi além. Ele analisou relatos específicos de milagres na Bíblia e mostrou como podiam ser explicados naturalmente. O Mar Vermelho sendo partido, provavelmente uma área de águas rasas durante maré baixa, exagerada na recontagem ao longo de gerações. O maná caindo do céu, possivelmente uma secreção de insetos que se acumula em certas plantas, comum na região. Pragas do Egito, eventos naturais conhecidos no Nilo, dramatizados e agrupados narrativamente. Ele não estava necessariamente dizendo que sabia exatamente o que aconteceu em cada caso. O ponto era que você não precisa invocar sobrenaturalidade quando explicações naturais são possíveis e mais prováveis. Aplicando o princípio da parcimônia, a navalha de Occam, explicações simples e naturais devem ser preferidas sobre explicações que exigem suspensão das leis físicas. Mas aqui está o ponto crucial. Spinoza reconhecia que pessoas na época acreditavam genuinamente que tinham testemunhado milagres. Não eram necessariamente mentirosos. Eram pessoas sem conhecimento científico, interpretando eventos naturais incomuns como intervenção divina. Uma eclipse total do Sol durante uma batalha, óbvio que Deus está participando da guerra. Uma tempestade destruindo uma frota inimiga, claramente milagre enviado para salvar o povo de Deus. E depois, quando essas histórias eram recontadas, elas cresciam. É natureza humana. Você testemunha algo impressionante. Conta para alguém com detalhes um pouco aumentados. Essa pessoa conta para outra com mais exageros, e 5 gerações depois, a história é completamente sobrenatural. A tempestade não foi só forte, foi enviada por Deus no momento exato. Os inimigos não apenas perderam, foram destruídos por fogo celestial. O exagero narrativo é compreensível e documentado em todas as culturas. Spinoza usou exemplo contemporâneo para ilustrar esse ponto. Ele mencionou casos recentes onde pessoas alegavam milagres, curas inexplicáveis, aparições divinas, e como investigação posterior sempre revelava explicações naturais ou fraude. Um cego que milagrosamente recuperou visão, investigação, mostrava que tinha cegueira parcial temporária, não total. Uma estátua chorando sangue, alguém tinha aplicado líquido que lentamente escorria. Era sempre assim quando você investigava honestamente. Então por que acreditar que milagres antigos eram diferentes? Apenas porque foram escritos em livros sagrados. Mas esses livros foram escritos por humanos que acreditavam em magia, astrologia, demônios, possessão. Eles não tinham conceito de leis naturais imutáveis. Tudo que não entendiam era atribuído a forças sobrenaturais. Curar uma doença com ervas, magia, eclipse solar, sinal divino, terremoto, punição dos deuses. Spinoza estava essencialmente aplicando o pensamento científico moderno a textos religiosos antigos. E a conclusão era inevitável. Os milagres bíblicos eram interpretações sobrenaturais de eventos naturais por pessoas que não tinham frameworks para explicá-los de outra forma. Não eram provas de divindade. Eram testemunhos de ignorância científica, embora ignorância compreensível e perdoável, dado o contexto histórico. Mas isso destruía um dos pilares principais da autoridade religiosa. Porque igreja e sinagoga sempre usaram milagres como prova de autenticidade. Como você sabe que nossa religião é verdadeira? Porque Deus fez milagres que confirmam isso. Está escrito nos textos sagrados. Sem milagres, esse argumento colapsa. Você fica apenas com textos escritos por humanos, fazendo alegações sem evidência verificável. E Spinoza sabia que isso era explosivo. Ele estava minando a epistemologia inteira da fé religiosa tradicional. Porque se você não pode confiar em revelação, já desmontada, não pode confiar em profecia, já desmontada, não pode confiar em milagres, agora desmontados, no que você pode confiar? A resposta de Spinoza era razão. Observe o mundo, use lógica, aplique método científico.
Essas são ferramentas confiáveis disponíveis para todos, não apenas para uma elite religiosa privilegiada. Mas ele também reconhecia que havia algo valioso nas narrativas religiosas. Elas tentavam comunicar verdades morais e espirituais através de metáforas e histórias. O problema era quando pessoas tomavam metáforas literalmente e construíam sistemas de autoridade baseados nessa literalidade. Uma história sobre Deus fornecendo alimento no deserto pode comunicar uma verdade sobre providência e confiança, mesmo se o maná não caiu literalmente do céu. Mas a igreja insistia na literalidade, porque sem ela perdia poder. Spinoza estava tentando separar sabedoria genuína de superstição e controle. Havia ensinamentos valiosos em textos religiosos sobre ética, compaixão, justiça. Mas esses ensinamentos não precisavam de milagres para serem válidos. Na verdade, confiar neles apenas porque foram supostamente confirmados por milagres era moralmente inferior a aceitá-los porque fazem sentido racional e eticamente. Uma pessoa que é boa porque teme punição divina é menos virtuosa que uma pessoa que é boa porque entende valor intrínseco da bondade. Essa era outra dimensão do projeto de Spinoza: elevar moralidade além de obediência baseada em medo. Ele queria que pessoas fossem éticas, porque entendiam racionalmente que ética beneficia a sociedade, não porque temiam o inferno ou esperavam recompensa celestial. E enquanto milagres fossem vistos como prova de autoridade divina, moralidade permaneceria infantilizada, baseada em sistema de punição e recompensa em vez de compreensão madura. Quando terminou sua análise de milagres, Spinoza tinha efetivamente removido a base sobrenatural de autoridade religiosa. Sem milagres verificáveis, religião se torna filosofia. Filosofia pode ser debatida, questionada, refinada. Não exige obediência cega. E isso era exatamente o que Spinoza queria: transformar religião de sistema de controle baseado em medo do sobrenatural em busca racional por sabedoria e ética. Mas isso também significava que ele estava declarando guerra a milhares de anos de tradição. E os defensores dessa tradição não tinham intenção de aceitar pacificamente esse desmantelamento. O que vem a seguir na história de Spinoza é sua tentativa de construir uma alternativa positiva, não apenas destruir o velho sistema, mas propor algo novo e melhor para substituí-lo. Depois de desmontar sistematicamente os pilares da religião tradicional, Spinoza precisava responder a uma pergunta inevitável: se tudo isso é invenção humana, o que devemos colocar no lugar? Porque simplesmente destruir estruturas sem oferecer alternativas leva ao caos e niilismo. E Spinoza definitivamente não era nihilista. Ele estava demolindo um edifício porque queria construir algo melhor em seu lugar. A alternativa dele começava com uma reimaginação radical de Deus. Não o Deus antropomórfico das Escrituras, irritado, ciumento, vingativo, pessoal, mas Deus como a própria substância da realidade. Deus ou natureza, ele dizia, usando os termos intercambiavelmente. Deus não está separado do universo olhando de fora. Deus é o universo. Cada átomo, cada estrela, cada ser vivo, cada pensamento, cada emoção, tudo é parte de Deus manifestando-se de infinitas formas. Isso parece bonito e panteísta, mas as implicações eram radicais. Se Deus é tudo, então Deus não faz escolhas. Escolher implica selecionar uma opção sobre outras, o que implica limitação. Um Deus infinito não pode ser limitado, então não escolhe. Tudo o que acontece é resultado de leis naturais imutáveis, operando através de causa e efeito. Não há propósito cósmico, não há plano divino no sentido tradicional, não há intervenção sobrenatural. Você provavelmente está pensando, isso parece ateísmo com etiqueta diferente. E muitos contemporâneos de Spinoza pensaram exatamente isso. Mas há uma diferença crucial. Ateísmo diz que a existência é acidental, sem significado, meramente material. Spinoza dizia que a existência é divina, significativa, embora não no sentido que religião tradicional propõe. Cada coisa que existe é expressão necessária de Deus. Nada é acidental. Tudo está conectado em uma rede infinita de causalidade. Mas se Deus não escolhe,
não planeja, não intervém, qual é o ponto de falar sobre Deus? A resposta de Spinoza era sobre perspectiva e relação com a realidade. Entender que você é parte de um todo infinito e necessário muda como você vive. Você para de se ver como separado do universo, em guerra com forças externas. Você se vê como expressão momentânea de algo eterno. Isso traz paz, aceitação, amor pela existência em si. Ele chamava isso de amor intelectual de Deus, uma compreensão racional da natureza da realidade que produz profunda satisfação emocional. Não é amor no sentido de adoração de uma entidade externa. É amor pela totalidade da existência, quando você entende sua estrutura e sua participação nela. É encontrar beleza e significado na necessidade das coisas, na perfeição das leis naturais, na interconexão de tudo. Mas isso também significava repensar completamente moralidade. Se tudo acontece necessariamente a livre-arbítrio, Spinoza argumentava que livre-arbítrio, no sentido de poder fazer qualquer coisa independente de causas anteriores, é ilusão. Você é produto de sua genética, sua educação, suas experiências, o estado atual de seu cérebro. Todas essas coisas determinam suas escolhas, mesmo que você sinta que está escolhendo livremente. Mas, e isso é importante, isso não elimina responsabilidade ou moralidade. Mesmo que suas ações sejam determinadas, sociedade ainda precisa de estruturas para encorajar comportamentos construtivos e desencorajar destrutivos. A diferença é que punição não é sobre vingança ou retribuição moral absoluta, é sobre modificação de comportamento e proteção social. Você não pune porque alguém é mau em sentido absoluto, você intervém porque comportamento precisa ser alterado para bem coletivo. Spinoza estava construindo ética sem julgamento divino, sem céu ou inferno, sem pecado no sentido teológico. Ações são boas ou más, baseadas em consequências para bem-estar humano, não porque Deus ordena ou proíbe. Isso era ética secular racional, séculos antes de se tornar mainstream, e era muito mais sofisticada que ética religiosa, baseada em obediência a mandamentos arbitrários. Ele também propôs modelo político radical, baseado nessas ideias. Governo não deveria ser teocracia, onde líderes religiosos ditam leis baseadas em revelação alegada. Deveria ser democracia racional, onde cidadãos coletivamente decidem leis baseadas em necessidades sociais reais. Liberdade de pensamento e expressão deveriam ser absolutas, porque apenas através de debate livre, verdades emergem e erros são corrigidos. Isso era democracia liberal antes de John Locke, separação de igreja e Estado antes da Revolução Francesa, iluminismo antes do iluminismo. Spinoza estava literalmente inventando modernidade política no século XVII, enquanto vivia sob risco constante de perseguição. E ele via claramente a conexão. Liberdade política exigia liberdade de pensamento, que exigia destruição de autoridade religiosa absoluta, mas também havia aspecto psicológico profundo em seu sistema. Ele argumentava que maior parte da miséria humana vem de não entender como realidade funciona. Pessoas sofrem porque têm expectativas irrealistas baseadas em superstições. Esperam que Deus interfira em seu favor se orarem suficientemente. Ficam devastadas quando coisas ruins acontecem porque pensam que Deus está punindo. Sentem culpa existencial por pecados, que são apenas comportamentos naturais. Entender a natureza determinística da realidade liberta você dessas angústias. Coisas ruins acontecem porque causa e efeito, não porque você fez algo errado cosmicamente. Você não é especialmente amado ou odiado por forças universais. Você simplesmente existe, parte do fluxo natural de eventos. Isso pode parecer frio inicialmente, mas Spinoza via como libertador. Você para de desperdiçar energia tentando manipular Deus através de rituais. Passa a focar no que pode realmente controlar. Seu próprio entendimento e resposta à realidade. Ele desenvolveu toda uma psicologia baseada nisso. Emoções destrutivas como raiva, inveja, medo, vêm de entendimento inadequado. Quando você entende que pessoa que te irritou está agindo por necessidade, baseada em sua própria natureza e circunstâncias, a raiva diminui.
não significa aceitar comportamento destrutivo, mas significa responder racionalmente em vez de emocionalmente. Você se torna mais eficaz e mais sereno simultaneamente. Spinoza estava propondo nada menos que transformação completa de como humanos se relacionam com realidade, uns com outros e consigo mesmos. Que a base de tudo era remover superstição e substituí-la com entendimento racional. Não conhecimento arrogante que pensa saber tudo, mas humildade intelectual combinada com rigor lógico. Admitir ignorância onde ela existe, mas confiar em razão como o único caminho confiável para reduzir essa ignorância. Esse sistema filosófico completo, metafísica, epistemologia, ética, política, psicologia, ficou conhecido como espinosismo e foi simultaneamente admirado e odiado com intensidade extraordinária. Admirado por aqueles que viam beleza e libertação nele, odiado por aqueles que viam ameaça existencial à ordem social baseada em religião tradicional. E o ódio foi mais poderoso inicialmente, levando à supressão sistemática de suas ideias por séculos. Mas as ideias eram resilientes, contagiosas. Uma vez que você entendia a lógica de Spinoza, era difícil não ver mundo através dessa lente. Lentamente, muito lentamente, através de canais subterrâneos de influência intelectual, essas ideias começaram a remodelar civilização ocidental. Não com revolução dramática, mas com infiltração gradual em consciência coletiva, até que ideias radicais se tornassem senso comum para gerações futuras. Spinoza não estava apenas criando filosofia abstrata em Torre de Marfim. Ele estava vivendo as consequências diretas de suas ideias em sua própria vida. E essas consequências eram brutais. Ele estava completamente isolado socialmente. Sua família judaica o havia rejeitado totalmente após excomunhão. Comunidade cristã o via como perigoso herege. Outros filósofos apreciavam suas ideias, mas mantinham distância pública para proteger suas próprias reputações e carreiras. Ele sobrevivia polindo lentes, trabalho meticuloso que requeria precisão extrema. Era a profissão adequada metaforicamente. Ele polindo vidro para permitir visão mais clara, assim como polindo o pensamento humano para permitir entendimento mais claro. Mas, fisicamente, era destrutivo. Poeira de vidro constantemente inalada causava danos pulmonares progressivos. Ele sabia que estava lentamente se matando, mas eram poucas as alternativas para alguém completamente ostracizado de estruturas sociais normais. Financeiramente, vivia no limite. Recusava riqueza, quando oferecida se viesse com condições que comprometeriam sua independência intelectual. Um amigo rico ofereceu pensão vitalícia generosa, mas Spinoza aceitou apenas quantia mínima necessária. Rei da França ofereceu posição na corte real com salário substancial se dedicasse um livro ao rei. Spinoza educadamente recusou. Universidade alemã ofereceu cátedra de filosofia, mas com condição implícita de não ofender sensibilidades religiosas. Recusou. Ele entendia que aceitar patronagem significava perder liberdade. Quem paga determina o que pode ser dito. E Spinoza não estava disposto a autocensurar. Então escolheu pobreza e liberdade sobre conforto e compromisso. Essa escolha custou-lhe não apenas conforto material, mas também oportunidades de disseminar ideias mais amplamente durante a vida. Se tivesse aceitado posição universitária, poderia ter ensinado estudantes diretamente, criado movimento filosófico. Mas também teria que suavizar ideias mais radicais. A solidão pesava. Correspondência com outros filósofos era seu principal contato intelectual, mas cartas levavam semanas ou meses. Ele não tinha vida social normal. Não podia ir a sinagogas ou igrejas. Jantares sociais eram raros. Não casou, não teve filhos, não teve família própria. Toda sua energia emocional ia para o trabalho intelectual. Alguns historiadores especulam sobre custo psicológico disso, mas seus próprios escritos mostram alguém em paz com escolhas feitas. Porque para Spinoza, liberdade intelectual era suprema. Poder pensar sem restrição, seguir lógica aonde quer que levasse, escrever verdades como as via. Isso valia qualquer sacrifício pessoal. E ele escrevia prolificamente. Sua obra-prima, Ética,
foi escrito e reescrito ao longo de anos, refinando argumentos até ficarem logicamente irrefutáveis. Usava método geométrico, provando proposições através de definições e axiomas como Euclides fazia com geometria. Mas mantinha manuscritos escondidos. Apenas círculo pequeno de amigos confiáveis sabia da existência, porque publicar abertamente significaria não apenas excomunhão, que já tinha experimentado, mas possivelmente execução. Inquisição ainda operava em partes da Europa. Governantes seculares prendiam e executavam blasfemadores. Mesmo na relativamente tolerante Holanda, havia limites. E Spinoza estava muito além desses limites. Um de seus livros foi publicado anonimamente, Tratado Teológico Político, e causou escândalo imediato. Autoridades tentaram descobrir quem era autor. Livreiros foram interrogados. Igreja Católica colocou o livro no índex de livros proibidos. Autoridades holandesas baniram formalmente, mas Spinoza havia sido cuidadoso, publicando através de editora obscura, sem deixar rastros óbvios. Eventualmente descobriram que era ele, mas não tinham provas legais suficientes para processar. O livro argumentava que interpretação bíblica deveria ser livre, que Estado deveria ser secular, que liberdade de pensamento é direito fundamental. Essas ideias são óbvias hoje, mas em 1670 eram incendiárias. Ele estava essencialmente argumentando que toda a estrutura de autoridade religiosa estabelecida deveria ser desmontada. Não surpreende que reação foi histérica. Teólogos escreviam refutações enfurecidas. Pregadores denunciavam de púlpitos. Panfletos circulavam chamando o autor de anticristo. Mas o livro também circulou entre intelectuais que ficaram profundamente impactados. Foram esses leitores secretos que eventualmente levaram ideias adiante. Filosofia iluminista francesa foi fortemente influenciada, embora poucos admitissem publicamente. Pensadores políticos ingleses e americanos absorveram conceitos mesmo enquanto mantinham distância nominal do espinosismo. Era como vírus intelectual, uma vez exposto, difícil de não ser infectado. Spinoza também mantinha correspondência extensa com cientistas. Ele estava interessado em lentes não apenas como profissão, mas como ferramenta científica. Microscópios e telescópios estavam revelando um universo muito maior e mais complexo que imaginado. Células eram descobertas, luas de Júpiter, anéis de Saturno, e cada descoberta confirmava a visão de Spinoza de universo governado por leis naturais, não capricho divino. Ciência estava provando que ele estava certo. Ele também pensava sobre questões práticas de como sociedade deveria ser organizada. Não apenas teoria política abstrata, mas questões concretas. Como balancear liberdade individual com necessidade de ordem social. Como prevenir tirania sem cair em anarquia. Como criar leis que reflitam razão em vez de superstição. Ele favorecia a democracia porque sistemas onde poder é distribuído são mais estáveis e racionais que monarquias absolutas ou teocracias, mas reconhecia que democracia exigia população educada. Pessoas precisavam ser capazes de pensar criticamente, de resistir manipulação, de participar de debate racional. E isso exigia educação secular, livre de doutrinação religiosa. Ele via a educação como fundação de sociedade livre. Enquanto a educação fosse controlada por instituições religiosas ensinando obediência cega, verdadeira democracia seria impossível. Então estava lutando em múltiplas frentes simultaneamente, filosoficamente contra a metafísica tradicional, politicamente contra a teocracia, educacionalmente contra a doutrinação, socialmente contra a intolerância. E fazia tudo isso sozinho, sem instituição apoiando, sem movimento organizado, sem seguidores públicos. Era literalmente um homem contra estruturas milenares de poder consolidado. A coragem necessária para isso é difícil de compreender totalmente. E o tempo estava acabando. Seus pulmões deterioravam constantemente. Ele tossia sangue ocasionalmente. Sabia que não teria vida longa. Então havia urgência em seu trabalho. Precisava completar Ética, sua obra definitiva, antes que fosse tarde. Trabalhava noites após dias, polindo lentes,
refinando argumentos, prevendo objeções, construindo sistema filosófico que pudesse sobreviver a escrutínio dos séculos. E conseguiu. Ética foi completada, embora não publicada em vida. Estava muito à frente de seu tempo, muito radical para circular abertamente, mas foi preservada, copiada por amigos leais, eventualmente publicada póstumamente, e se tornou uma das obras filosóficas mais importantes já escritas, influenciando todo o pensamento subsequente, mesmo quando não creditado diretamente. Mas Spinoza não sabia disso. Ele viveu e trabalhou sem validação, sem reconhecimento, sem saber se alguém algum dia se importaria com suas ideias. Ele escrevia porque tinha que escrever, porque ideias exigiam expressão, porque silêncio seria traição de sua própria razão. E essa pureza de motivação, esse compromisso inabalável com verdade independente de consequências pessoais, é o que torna sua história tão poderosa. Os últimos anos de Spinoza foram marcados por consciência crescente de que tempo estava acabando. Cada ataque de tosse, cada dificuldade para respirar, cada dor no peito era lembrete que poeira de vidro estava fazendo seu trabalho letal. Ele tinha apenas 40 e poucos anos, mas sentia corpo se deteriorando. E ainda tinha tanto para escrever, tantas ideias para desenvolver, tanto trabalho inacabado. Ele vivia em quarto alugado na casa de uma família que o respeitava, mas não entendia completamente. Eles o viam como homem estranho, mas gentil, que passava dias inteiros trabalhando com lentes e escrevendo textos em latim que não conseguiam ler. Ocasionalmente, vinham visitantes, filósofos, cientistas, curiosos intelectuais, que falavam com ele por horas sobre assuntos que família não compreendia. Mas ele era inquilino tranquilo, pagava aluguel modesto, não causava problemas. Spinoza mantinha rotina disciplinada. Acordava cedo, trabalhava em lentes durante a manhã, quando luz era boa. À tarde, quando ficava cansado demais para trabalho de precisão com vidro, dedicava-se à filosofia. Escrevia, revisava, pensava. Jantava simplesmente. Frequentemente apenas pão, queijo, cerveja fraca. Não por ascetismo religioso, mas por economia e falta de interesse em luxos. Comida era combustível, nada mais. Raramente saía. Amsterdã tinha se tornado cidade perigosa para ele. Sua identidade como autor do Tratado Teológico Político era conhecida em certos círculos, mesmo sem prova legal. Fanáticos religiosos ocasionalmente faziam ameaças. Melhor manter perfil baixo, viver quietamente, atrair mínima atenção. Sua revolução era na página escrita, não na praça pública. Mas solidão tinha custo. Seres humanos são animais sociais, e Spinoza não era exceção mesmo sendo excepcionalmente autossuficiente intelectualmente. Ele tinha amigos através de correspondência, mas comunicação epistolar não substitui completamente interação humana direta. Havia momentos de melancolia profunda, embora ele raramente admitisse isso explicitamente. Filosofia dele argumentava que emoções devem ser entendidas e gerenciadas racionalmente, e ele praticava isso rigorosamente consigo mesmo. Ele também enfrentava dilemas sobre publicação de ética. Era sua obra mais importante, síntese de todo o seu pensamento, mas também era mais perigosa. Tratado Teológico Político tinha atacado interpretação bíblica e autoridade religiosa, mas ética ia mais fundo, reconstruindo metafísica inteira de forma que eliminava Deus pessoal tradicional completamente. Publicar isso em vida seria suicídio literal. Autoridades não tolerariam. Mas não publicar significava que ideias talvez morressem com ele. Ele optou por precaução. Ética permaneceria manuscrito, guardado por amigos confiáveis, com instruções para considerar publicação futura quando o clima intelectual talvez fosse mais receptivo. Era aposta no futuro, esperança de que a humanidade eventualmente estaria pronta para suas ideias. E ele estava certo, embora levasse muito mais tempo do que talvez esperasse. Durante esse período final, Spinoza também trabalhava em tratado político não finalizado sobre democracia. Queria desenvolver teoria completa de governo racional, baseado em natureza humana como realmente é, não como religião imagina que deveria ser. Reconhecia que humanos são movidos por paixões tanto quanto razão,
Então, sistema político bom deve canalizar paixões construtivamente, enquanto fortalece capacidade racional. Ele argumentava que democracia é mais estável que outras formas de governo porque distribui poder amplamente. Quando o poder está concentrado em indivíduo ou pequeno grupo, corrupção é inevitável. Poder absoluto corrompe absolutamente, como seria dito depois. Mas quando o poder é distribuído, há checks and balances naturais. Facções competem. Debates públicos expõem más ideias. Mudança acontece gradualmente, através de consenso, em vez de revolucionariamente, através de violência. Mas democracia também exige virtudes específicas da população: educação, capacidade de pensar criticamente, tolerância de diversidade de opiniões, compromisso com o bem comum sobre interesse pessoal estreito. E essas virtudes não surgem naturalmente. Precisam ser cultivadas através de educação e cultura política saudável. Spinoza via claramente que democracia era trabalho perpétuo de manutenção, não estado final alcançado e depois garantido automaticamente. Ele também pensava sobre questões de liberdade de expressão. Deveria haver limites? Ele argumentava que liberdade de pensamento e expressão deveria ser absoluta, porque verdade só emerge através de debate livre. Censurar ideias, mesmo ideias falsas ou perigosas, é contraproducente porque previne refutação pública. Melhor deixar má ideia ser expressada e então demonstrar publicamente por que está errada, do que suprimi-la e criar mártires ou forçá-la ao underground, onde festeja sem contestação. Essa posição era radical para a época, quando censura era norma absoluta. Igreja e Estado colaboravam para controlar o que podia ser dito, escrito, pensado. Publicar ideia errada podia resultar em prisão, tortura, execução. Spinoza argumentava que esse sistema era não apenas moralmente errado, mas pragmaticamente ineficaz. Supressão de ideias não as mata, apenas as torna mais atraentes e menos sujeitas à crítica aberta. Ele via a liberdade de expressão não apenas como direito individual, mas como necessidade social. Sociedades que suprimem dissidência ficam estagnadas, incapazes de se adaptar a circunstâncias mudantes, eventualmente colapsando sob peso de próprias rigidezes. Sociedades que permitem debate livre e crítica são dinâmicas, autocorretivas, evolutivas. E a longo prazo, essas sociedades prosperam, enquanto tiranias eventualmente caem. Mas implementar essas ideias exigiria transformação cultural profunda. Séculos de condicionamento religioso tinham ensinado às pessoas que questionar a autoridade era pecado, que dúvida era fraqueza moral, que obediência cega era virtude. Spinoza estava propondo inversão completa. Questionar é responsabilidade. Dúvida é força intelectual. Obediência cega é abdicação de humanidade racional. Não é surpresa que essas ideias assustassem poderes estabelecidos. Durante últimos meses de vida, saúde de Spinoza se deteriorou rapidamente. Ataques de tosse se tornaram mais frequentes e severos. Dificuldade para respirar era constante. Família onde morava ficou preocupada. Ofereceu chamar médico, mas Spinoza sabia que não havia tratamento. Danos pulmonares por inalação de poeira de vidro eram irreversíveis. Ele estava morrendo e medicina da época não podia fazer nada. Ele usou o tempo restante para organizar papéis, escrever últimas cartas a amigos, fazer arranjos para que manuscritos fossem preservados. Queria garantir que ética, especialmente, sobreviveria. Era seu legado, contribuição para a humanidade que esperava eventualmente faria diferença. E fez, embora ele nunca soubesse disso. Em fevereiro de 1677, com apenas 44 anos, Baruch Spinoza morreu. O funeral foi pequeno, discreto. Poucos compareceram, nenhum ritual religioso. Ele tinha sido excomungado de judaísmo e nunca aceitou o cristianismo. Foi enterrado em cemitério comum, lápide simples, sem fanfarra. E o mundo continuou girando, quase não notando que um dos maiores pensadores da história havia partido. Mas a história não tinha terminado. Na verdade, estava apenas começando, porque ideias não morrem com seus criadores, e ideias de Spinoza, cuidadosamente preservadas em manuscritos,
Estavam prestes a embarcar em jornada que transformaria a civilização ocidental de formas que ele apenas sonhara. A semente estava plantada. Levaria tempo, mas eventualmente germinaria, cresceria e mudaria o mundo. Nos dias seguintes à morte de Spinoza, seus amigos mais próximos se reuniram no quarto onde ele vivera. Tinha que ser rápido. As autoridades não podiam descobrir o que estava ali. Eles sabiam que entre aqueles papéis havia material explosivo suficiente para causar perseguições em massa se caísse nas mãos erradas. Então começaram a trabalhar metodicamente, separando manuscritos, catalogando correspondências, decidindo o que publicar e o que esconder. A ética estava completa, belamente organizada, pronta para o mundo mesmo que o mundo não estivesse pronto para ela. Decidiram publicá-la anonimamente, junto com outros trabalhos menores, sem nome de autor, sem editora identificável, sem rastros. O livro apareceu discretamente em algumas livrarias especializadas na Holanda, em 1677, apenas meses após a morte de Spinoza, e imediatamente causou terremoto intelectual. Teólogos ficaram horrorizados. Era pior que o Tratado Teológico Político. Muito pior, porque ética não apenas atacava interpretações bíblicas ou estruturas religiosas, reconstruía toda a realidade sem necessidade de Deus pessoal, sem propósito divino, sem imortalidade da alma no sentido tradicional. Era ateísmo disfarçado de filosofia, gritavam os críticos. Era o trabalho do diabo feito letra. Autoridades holandesas baniram o livro oficialmente. Igreja Católica o colocou no índex. Protestantes o denunciaram de púlpitos, mas era tarde demais. Cópias já tinham sido feitas. O livro já estava circulando em Paris, Londres, Berlim, através de redes clandestinas de intelectuais que entendiam que estavam segurando algo revolucionário. Eles o liam em segredo, discutiam em círculos privados, copiavam trechos em cadernos pessoais, mas raramente admitiam publicamente, porque ser associado a Spinoza era veneno social e profissional. Filósofos que admiravam suas ideias tinham que atacá-lo publicamente, enquanto absorviam seus conceitos privadamente. Era dança estranha de influência negada. Leibniz, por exemplo, conheceu Spinoza pessoalmente, discutiu filosofia com ele, foi profundamente influenciado, mas depois escreveu críticas públicas distanciando-se. John Locke leu Spinoza, mas nunca admitiu. Dezenas de pensadores importantes fizeram o mesmo. E assim suas ideias se espalharam como contrabando intelectual. Ninguém queria ser chamado de espinosista, mas todo mundo estava pensando através dos frameworks que ele criou. Questões que ele levantou se tornaram centrais na filosofia. Qual a relação entre mente e corpo? Como o conhecimento funciona? O que é liberdade em universo determinístico? Como construir ética sem Deus? Essas perguntas dominaram filosofia subsequente, todas originadas ou reformuladas por Spinoza. Na França, filósofos do Iluminismo absorveram Spinoza vorazmente. Voltaire o admirava secretamente. Diderot foi profundamente influenciado. A enciclopédia, projeto massivo de codificar conhecimento humano fora de controle religioso, tinha DNA espinosista por toda parte. A ideia de que razão deveria substituir superstição, que conhecimento deveria ser democratizado, que a autoridade tradicional deveria ser questionada, tudo isso vinha parcialmente de Spinoza. Rousseau lutou com as ideias de Spinoza sobre natureza humana e sociedade. Concordava com algumas coisas, discordava de outras, mas não podia ignorá-las. Kant chamou Spinoza de cão morto publicamente, mas lutou com suas ideias filosoficamente por toda a carreira. Hegel reconheceu que toda filosofia subsequente era nota de rodapé a Spinoza, ou tentativa de refutá-lo. E nenhuma refutação completa jamais teve sucesso, mas influência mais importante talvez tenha sido política. Ideias de Spinoza sobre democracia, separação de igreja e Estado, liberdade de expressão, foram lidas e absorvidas por revolucionários americanos e franceses. Thomas Jefferson tinha exemplares de traduções de Spinoza. Benjamin Franklin estava familiarizado com suas ideias. Não citavam ele diretamente porque seria politicamente suicida,
mas conceitos estavam lá na Declaração de Independência, na Constituição, no Bill of Rights. A Revolução Francesa foi ainda mais diretamente influenciada. Revolucionários franceses queriam destruir completamente o Ancien Régime, incluindo o poder da Igreja. E Spinoza tinha fornecido justificativa filosófica para fazer exatamente isso. Claro que a Revolução foi muito mais violenta e caótica do que Spinoza jamais teria aprovado. Mas ideias fundamentais sobre soberania popular e governo secular vinham parcialmente dele. E ao longo do século XVIII, lentamente, menção de Spinoza se tornou menos tóxica. Ainda controverso, ainda atacado, mas pelo menos discutível, sociedades intelectuais começaram a debater suas ideias abertamente. Universidades começaram a ensiná-lo, mesmo que criticamente. Seu nome começou a aparecer em enciclopédias e histórias de filosofia. O apagamento estava falhando. Século XIX trouxe reavaliação completa de Spinoza. Romantismo alemão o redescobriu não como herege perigoso, mas como místico profundo. Poetas como Goethe viam panteísmo de Spinoza como espiritualidade autêntica, não ateísmo disfarçado. Schleiermacher o chamou de homem embriagado de Deus. De repente, Spinoza não era inimigo da religião, mas alguém que tinha visão mais pura e elevada do divino que institucionalismo corrupto das igrejas. Essa reinterpretação romântica salvou a reputação de Spinoza, mas também distorceu um pouco suas ideias. Ele não era místico no sentido tradicional. Era racionalista rigoroso tentando entender realidade através de lógica, mas romantismo precisava de herói espiritual que rejeitasse materialismo frio, e Spinoza, convenientemente morto e incapaz de protestar, foi recrutado para esse papel. Filósofos também começaram a reconhecer contribuições técnicas de Spinoza além de teologia. Sua análise de emoções humanas em Ética era a psicologia sofisticada séculos antes de psicologia se tornar ciência formal. Sua teoria de como mente e corpo são aspectos diferentes da mesma substância, prefigurava desenvolvimentos em neurociência. Sua compreensão de determinismo era mais sofisticada que a maioria dos filósofos contemporâneos. Karl Marx leu Spinoza e foi influenciado por materialismo histórico implícito em sua análise de como ideias religiosas surgem de condições sociais. Freud admirava Spinoza e via paralelos entre determinismo psicológico de Spinoza e próprias teorias sobre inconsciente. Einstein disse que acreditava no Deus de Spinoza, natureza e suas leis, não entidade pessoal. A influência estava em todo lugar, uma vez que você sabia procurar. Mas também houve backlash. Kierkegaard atacou Spinoza como exemplo de filosofia fria e desapaixonada, que perde o que é essencialmente humano. Nietzsche tinha relação ambivalente, admirando coragem intelectual de Spinoza, mas criticando o sistema filosófico como muito rígido. E conservadores religiosos continuaram denunciando ele como destruidor de moralidade e promotor de ateísmo. No século XX, Spinoza finalmente recebeu reconhecimento completo como um dos maiores filósofos da história. Historiadores de filosofia colocaram ele no panteão junto com Platão, Aristóteles, Descartes, Kant. Seus trabalhos foram traduzidos para dezenas de idiomas, estudados em universidades globalmente, dissecados em milhares de artigos acadêmicos e livros. Ele finalmente tinha a audiência que mereceu, embora 300 anos tarde demais para saber disso. E suas ideias políticas se tornaram mainstream silenciosamente. Separação de igreja e Estado? Óbvio. Liberdade de expressão? Fundamental. Democracia? Preferível. Interpretação histórico-crítica da Bíblia? Método padrão em teologia acadêmica. Tudo isso Spinoza argumentou primeiro, enquanto era considerado herege perigoso. E agora, era senso comum em sociedades democráticas ocidentais. Cientistas também começaram a ver Spinoza como um deles. Sua insistência que o universo opera através de leis naturais imutáveis, sem milagres ou intervenções sobrenaturais, era exatamente como ciência moderna opera. Sua metodologia de começar com definições claras e derivar conclusões, logicamente prefigurava método científico. Einstein não estava exagerando
quando disse que Spinoza era profundamente científico em abordagem. Teólogos progressistas começaram a reabilitar Spinoza também, argumentando que ele não destruiu religião, mas purificou ela, removendo superstição, ritual sem sentido, autoridade corrupta. Ele deixou essência de espiritualidade genuína, conexão com totalidade da existência, amor pela realidade, ética baseada em compaixão e razão. Algumas correntes de teologia moderna são essencialmente espinosismo com vocabulário atualizado. Psicólogos descobriram que a teoria de Spinoza sobre emoções era surpreendentemente moderna. Ele argumentou que emoções são compreensíveis através de razão, que entendê-las reduz seu poder destrutivo, que podemos treinar respostas emocionais através de prática consciente. Isso é basicamente terapia cognitivo-comportamental 300 anos antes de se tornar método estabelecido. E hoje, Spinoza é celebrado não apenas como filósofo, mas como mártir intelectual. Alguém que sacrificou tudo: família, comunidade, conforto, reconhecimento, pela busca de verdade. Alguém que teve coragem de pensar o impensável e escrever o inescrevível. Alguém que pagou preço enorme por integridade intelectual, mas nunca comprometeu. Essa história pessoal ressoa poderosamente em era onde muitos sentem pressão para conformar, autocensurar, priorizar segurança sobre honestidade. Mas deixa eu te mostrar algo que raramente é discutido. Como Spinoza mudou especificamente a forma como entendemos controle social e poder, porque essa é a aplicação prática mais importante de seu trabalho. Ele não estava apenas fazendo filosofia abstrata, estava revelando mecanismos de dominação que continuam operando hoje, apenas com roupagem diferente. Pensa em como sociedades modernas funcionam. Não usamos mais medo de inferno para controlar comportamento, certo? Errado. Usamos exatamente os mesmos mecanismos psicológicos que religião tradicional usava, apenas com novos rótulos: medo de ostracismo social em vez de excomunhão, medo de cancelamento em vez de fogueira, doutrinas políticas inquestionáveis em vez de dogmas religiosos. Spinoza ensinou a reconhecer esses padrões. Qualquer sistema que exige crença sem questionamento, que pune dissidência, que proclama ter verdade única e absoluta, que divide mundo em nós versus eles, que usa culpa e medo como ferramentas de controle, esse sistema está usando exatamente as táticas que religião organizada desenvolveu e que Spinoza expôs. E funciona da mesma forma. Crie inimigo externo ou interno. Afirme que grupo está sob ameaça existencial. Proclame que apenas obediência estrita à doutrina pode salvar o grupo. Punia quem questiona como traidor. Recompense quem obedece cegamente com status e pertencimento. Bum! Você tem controle total, não através de força bruta, mas através de manipulação psicológica. Spinoza viu isso operando em religião do século XVII. Mas mecanismos são universais. Aparecem em ideologias políticas, movimentos sociais, corporações, até relacionamentos pessoais abusivos. O padrão é sempre o mesmo: controle através de medo disfarçado de amor, manipulação disfarçada de proteção, exploração disfarçada de salvação. Reconhecer esses padrões é libertador. De repente você vê publicidade não como informação, mas como tentativa de criar insegurança que produto vai resolver. Vê política não como debate de ideias, mas como manipulação emocional, através de medo e tribalismo. Vê notícias não como fatos neutros, mas como narrativas construídas para manter a atenção e moldar opinião. Isso não é teoria conspiratória paranoica. É simplesmente aplicar a análise de Spinoza sobre poder religioso a todas as outras formas de poder. E uma vez que você vê, não consegue mais deixar de ver. É como Matrix. Mundo parece diferente depois que você entende os mecanismos de controle operando constantemente. Spinoza também ensinou algo crucial, que sair desses sistemas de controle não é apenas sobre rejeitar externamente, mas sobre transformar internamente. Você precisa desenvolver capacidade de pensar criticamente, de resistir manipulação emocional, de avaliar evidências racionalmente. Sem essas habilidades,
você apenas troca uma forma de controle por outra. E aqui está algo que poucos percebem. Educação moderna, apesar de falhas, é construída fundamentalmente em ideias de Spinoza. A ideia de que estudantes devem aprender a pensar criticamente em vez de memorizar dogmas, que devem questionar a autoridade, incluindo professores, que ciência supera a tradição quando há conflito, que debate livre leva à verdade. Tudo isso é espinosismo aplicado. Obviamente, o sistema educacional real frequentemente falha nesses ideais. Muitas escolas ainda operam através de memorização e obediência. Muitas universidades suprimem ideias controversas. Mas o ideal, o objetivo declarado, é spinoziano: criar pensadores independentes em vez de seguidores obedientes. Isso é vitória cultural massiva de ideias que quase foram extintas. Spinoza também ofereceu algo que muitos hoje precisam desesperadamente: modelo de como viver com integridade em sociedade que pressiona conformidade. Ele mostrou que é possível manter honestidade intelectual mesmo quando isso custa tudo, que é possível viver em paz consigo mesmo quando o mundo inteiro te rejeita, que é possível encontrar significado e satisfação na busca de entendimento, independente de reconhecimento externo. E esse exemplo pessoal talvez seja o legado mais importante, porque todos enfrentamos pressões para conformar, para autocensurar, para priorizar a aceitação social sobre honestidade. Ver alguém que resistiu a essas pressões completamente, que pagou preço enorme mas manteve integridade, é inspirador. Mostra que é possível, difícil, doloroso, mas possível. Vamos falar sobre algo específico que Spinoza desmascarou e que permanece relevante: como narrativas de vitimização são usadas para justificar violência. Ele viu isso em narrativas bíblicas, onde israelitas são perpetuamente vítimas de inimigos que merecem destruição, e apontou que essa estrutura narrativa serve propósito político: justificar agressão através de narrativa defensiva. Funciona assim: primeiro, estabeleça que seu grupo é especial e virtuoso. Segundo, identifique ameaças externas que odeiam vocês por serem especiais. Terceiro, interprete qualquer conflito como perseguição injusta. Quarto, retalhe com violência desproporcional enquanto alega que está apenas se defendendo. Quinto, repita, criando ciclo perpétuo onde grupo se vê eternamente como vítima, mesmo quando é agressor. Spinoza viu essa dinâmica no Antigo Testamento. Cananitas existiam pacificamente em suas terras. Israelitas invadiram, massacraram populações, tomaram território. Mas narrativa apresenta isso como libertação de terra prometida por Deus, com habitantes originais sendo maus adoradores de ídolos que mereciam destruição. Vítimas e agressores são invertidos através de estrutura narrativa, e esse padrão se repete constantemente na história. Impérios coloniais europeus alegavam estar civilizando selvagens enquanto cometiam genocídios. Inquisição alegava estar salvando almas enquanto torturava e queimava pessoas. Regimes totalitários modernos alegam estar protegendo o povo de inimigos enquanto massacram dissidentes. Sempre a mesma estrutura: agressão disfarçada de defesa através de narrativa de vitimização. Spinoza ensinou a ver através disso perguntando: quem tem poder real aqui? Quem está sendo prejudicado versus quem alega estar sendo prejudicado? E frequentemente a resposta é oposta da narrativa oficial. Grupo que grita mais alto sobre perseguição é frequentemente o que está perseguindo. Grupo que alega estar sob ameaça existencial é frequentemente o que está ameaçando a existência de outros. Isso não significa que perseguição real não existe. Claramente existe, mas exige análise cuidadosa em vez de aceitação automática de alegações. E Spinoza ofereceu ferramentas para essa análise. Olhe para dinâmicas de poder real, não retórica. Olhe para consequências de ações, não intenções declaradas. Olhe para padrões ao longo do tempo, não incidentes isolados descontextualizados. Ele também expôs como religião é usada para sanitizar violência. Quando você mata em nome de Deus, não é assassinato, é execução de vontade divina. Quando você conquista em nome de fé, não é imperialismo,
é missão sagrada. Quando você oprime em nome de tradição religiosa, não é injustiça, é manutenção de ordem moral. Vocabulário religioso transforma atrocidades em virtudes, e esse truque linguístico não se limita à religião. Política moderna faz o mesmo. Dano colateral, em vez de civis mortos. Interrogatório avançado, em vez de tortura. Conflito de baixa intensidade em vez de guerra. Intervenção humanitária em vez de invasão. Sempre há linguagem sanitizada para fazer violência parecer aceitável, até virtuosa. Spinoza nos ensinou a traduzir essa linguagem de volta para a realidade. Ignorar rótulos e olhar para atos concretos. Pessoas estão sendo machucadas? Então há violência, independente de como é chamada. Recursos estão sendo roubados? Então há exploração, não importa a justificativa. Liberdades estão sendo removidas? Então há tirania, mesmo que alegue ser por bem maior. E, crucialmente, ele mostrou que participar dessas estruturas de violência, mesmo passivamente, te torna cúmplice. Não é suficiente pessoalmente não cometer violência. Se você apoia instituições que cometem violência, se você repete narrativas que justificam violência, se você permanece silencioso quando violência acontece em seu nome, você é parte do problema. Isso era a mensagem radical no século XVII e continua sendo hoje, porque é confortável pensar que desde que você pessoalmente não faz nada errado, está moralmente limpo. Mas Spinoza argumentava que em sociedades interconectadas, você tem responsabilidade por sistemas que suporta e beneficia. Não há inocência passiva quando injustiça é sistêmica, e isso leva à questão desconfortável. Quais sistemas você está apoiando agora que gerações futuras verão como obviamente imorais? Assim como vemos escravidão, inquisição, colonialismo como claramente errados, o que estamos fazendo agora que será julgado severamente? Spinoza não tinha resposta específica para nosso tempo, mas ofereceu metodologia para fazer essa pergunta honestamente. Agora deixa eu te mostrar o lado mais pessoal e prático da filosofia de Spinoza, como ela muda a forma como você vive dia a dia, porque não é apenas sobre grandes questões de Deus e política, é sobre como você lida com ansiedade, relacionamentos, escolhas, significado. Spinoza argumentava que maior parte do sofrimento humano vem de expectativas irrealistas sobre como o universo funciona. Você sofre quando espera que coisas devessem ser diferentes do que são. Você se frustra quando pessoas não agem como você acha que deveriam. Você fica ansioso, tentando controlar o que não pode ser controlado. E tudo isso vem de não entender a natureza determinística da realidade. Pensa assim: cada momento presente é resultado inevitável de tudo que veio antes. Não podia ser diferente dado todas as causas anteriores. Então, raiva sobre situação atual é ilógica. É como ficar bravo com gravidade por fazer coisas caírem. Não significa aceitar passivamente tudo. Significa entender o que você pode e não pode mudar e focar energia em que realmente pode afetar. Isso parece fatalismo, mas não é. Você ainda age, ainda faz escolhas, ainda trabalha para mudar coisas. Mas você faz isso entendendo que suas ações também são causadas, que você não está operando fora de causalidade. Isso remove culpa existencial enquanto mantém responsabilidade prática. Você age porque sua natureza te leva a agir assim, não porque tem livre-arbítrio metafísico. E entender isso traz paz profunda. Você para de se punir por escolhas erradas do passado. Essas escolhas foram inevitáveis dado quem você era então. Você para de se preocupar tanto com o futuro. Vai acontecer o que vai acontecer, baseado em causas operando agora. Você se torna mais presente, mais aceitante, mais sereno, sem perder motivação ou propósito. Spinoza também tinha insights profundos sobre relacionamentos. Ele argumentava que amor e ódio são frequentemente baseados em entendimento inadequado. Você ama alguém imaginando que eles são causa de seu prazer, quando, na verdade, prazeres e dores vêm de processos internos. Você odeia alguém imaginando que eles são fonte de sua dor, quando, na verdade, você está reagindo baseado em suas próprias vulnerabilidades e condicionamento. Entender isso não mata amor ou ódio, mas transforma eles.
Amor se torna menos dependente e desesperado, mais estável e compassivo. Ódio diminui quando você entende que pessoa que te machucou está agindo por suas próprias causas, suas próprias dores, seu próprio condicionamento. Não justifica comportamento ruim, mas remove toxina emocional do ódio, permitindo resposta mais racional e eficaz. Ele também falou sobre inveja, medo, tristeza, alegria, cada emoção analisada em termos de que tipo de entendimento a produz e como o entendimento melhor pode transformá-la. É mapa detalhado de psicologia humana, séculos antes de psicologia moderna. E a prescrição é sempre a mesma. Entenda causas, e emoções destrutivas perdem poder, enquanto emoções construtivas são fortalecidas. Sobre trabalho e propósito, Spinoza ofereceu perspectiva libertadora. Você não precisa de missão cósmica ou propósito divino para a vida ter significado. Significado vem de participar plenamente em sua própria existência, de desenvolver sua natureza racional, de contribuir para o bem-estar de outros. Não porque Deus mandou ou porque vai ganhar recompensa celestial, mas porque é a expressão natural de ser humano funcionando bem. Isso remove pressão esmagadora de ter que encontrar seu propósito como se fosse destino pré-determinado esperando ser descoberto. Você cria significado através de suas escolhas e ações. Você é artista de sua própria vida, não ator seguindo o script escrito por outro. E essa autonomia, embora assustadora, é profundamente empoderadora. Sobre morte, Spinoza ofereceu perspectiva que muitos acham consoladora. Medo da morte vem de apego à identidade individual, de ver-se como separado do resto da existência. Mas se você entende que a parte de totalidade infinita, que elementos que te compõem continuam existindo em outras formas, que participou do eterno simplesmente por ter existido, morte perde ferrão. Não é imortalidade no sentido religioso de consciência individual continuando para sempre. É entendimento de que distinção entre você e o universo é parcialmente ilusória. Você é onda no oceano que se levanta por momento e depois retorna. A onda é real enquanto dura, mas nunca foi realmente separada do oceano. E o oceano continua. Esse tipo de pensamento pode parecer abstrato e distante, mas tem impacto prático enorme em como você vive. Reduz a ansiedade existencial, faz você valorizar tempo que tem em vez de desperdiçá-lo em preocupações sobre eternidade. Encoraja você a focar em viver bem agora, em vez de obsessionar sobre vida após a morte que pode nem existir. Então chegamos ao fim dessa jornada. E a pergunta é: o que você faz com tudo isso? Porque conhecimento sem ação é estéril. Spinoza não escreveu apenas para satisfazer curiosidade intelectual. Ele escreveu porque acreditava que entendimento correto da realidade leva a vida melhor, sociedade melhor, mundo melhor. Primeira lição prática: questione tudo, especialmente o que você acredita mais fortemente. Suas crenças mais profundas são frequentemente as que você examinou menos criticamente, porque foram instaladas cedo, por família, cultura, religião. Spinoza mostrou que até textos mais sagrados, quando examinados honestamente, revelam ser construções humanas. O que mais em sua vida é construção humana, disfarçada de verdade eterna? Segunda lição: reconheça mecanismos de controle operando em sua vida. Quem se beneficia quando você acredita X? Quem lucra quando você tem medo de Y? Que instituições dependem de você, não questionando Z? Poder raramente admite ser poder. Sempre se disfarça de proteção, tradição, verdade, necessidade. Aprenda a ver através dos disfarces. Terceira lição: desenvolva tolerância intelectual genuína, não tolerância superficial, de todos têm direito à opinião, mas compreensão profunda de que pessoas chegam a crenças diferentes através de causas diferentes. Você não é moralmente superior por acreditar em coisas certas. Você simplesmente teve sorte de causas que te levaram a entendimento melhor. Então seja paciente com aqueles que ainda estão presos em sistemas de crença que você escapou. Quarta lição: priorize honestidade intelectual sobre conforto social. Vai haver pressão constante para conformar, para não fazer perguntas difíceis, para aceitar narrativas oficiais. Resistir a essa pressão custa, como custou a Spinoza.
Mas a alternativa é viver em má-fé, traindo sua própria capacidade de raciocinar. E essa traição corrói a alma lentamente até você não reconhecer mais quem se tornou. Quinta lição. Entenda que transformar mundo começa com transformar a si mesmo. Spinoza não liderou o movimento, não organizou revolução, não reuniu seguidores. Ele simplesmente pensou claramente, viveu com integridade e escreveu honestamente. E isso mudou o mundo mais profundamente que a maioria dos conquistadores e reis. Porque ideias verdadeiras, uma vez liberadas, são impossíveis de conter. Sexta lição. Aceite que você pode estar errado sobre tudo. Humildade intelectual não é fraqueza, é força. Spinoza construiu o sistema filosófico inteiro, mas reconheceu que era humano e falível. Ele estava errado sobre algumas coisas. Ciência moderna mostrou isso, mas estava certo sobre método. Questione, analise, revise, refine. Verdade emerge desse processo, não de certezas dogmáticas. Sétima lição. Encontre comunidade de outros buscadores. Spinoza viveu isolado por necessidade, não por escolha. Você provavelmente tem mais liberdade. Use-a para conectar com outros que também questionam, que também buscam entender em vez de apenas acreditar. Essas conexões são preciosas e raras. Valorize-as. E, finalmente, viva como se suas escolhas importassem, porque importam, mesmo em universo determinístico. Você é parte da cadeia causal que molda futuro. O que você faz, pensa, diz, escreve, tem efeitos que se propagam além do que você pode ver. Spinoza prova isso. Ele poliu lentes em quarto alugado e 300 anos depois estamos aqui discutindo suas ideias. Você não precisa mudar o mundo inteiro. Apenas precisa pensar claramente e viver honestamente. O resto se propaga. A história de Spinoza é sobre coragem de pensar por conta própria em mundo que pune pensamento independente. É sobre descobrir que muito do que você foi ensinado a aceitar como verdade sagrada é, na verdade, construção humana servindo interesses de poder. É sobre entender que liberdade real começa na mente, com capacidade de questionar tudo, incluindo suas próprias crenças mais fundamentais. E a relevância disso hoje? Total. Vivemos em era de manipulação informacional massiva, onde narrativas são construídas e impostas com precisão cirúrgica. Onde questionar ortodoxias pode resultar em cancelamento social. Onde pensamento de grupo é enforçado através de pressão de pares digital. Onde autoridade se disfarça de expertise, propaganda se disfarça de notícia, controle se disfarça de segurança. Spinoza nos deu ferramentas para navegar tudo isso. Não receitas específicas. Mundo mudou demais, mas metodologia atemporal. Questione a autoridade, analise causas, pense independentemente, viva honestamente. Essas práticas eram revolucionárias no século XVII e continuam sendo hoje. A maioria nunca as adotará porque é mais fácil aceitar narrativas prontas que pensar criticamente. Mas você não é maioria. Você chegou até aqui. Então a pergunta real é: o que você fará agora? Você vai voltar para modo automático, aceitando o que te dizem, vivendo sem questionar? Ou você vai aplicar o que aprendeu, começar a ver estruturas de poder operando ao seu redor, desenvolver capacidade de pensar verdadeiramente por conta própria? Escolha é sua. Sempre foi. E lembre-se, Spinoza pagou preço enorme por pensar livremente. Você provavelmente não pagará preço tão alto. Mundo mudou, mas haverá custos. Sempre há. Pensar independentemente significa estar frequentemente sozinho em suas conclusões. Significa ser mal compreendido. Significa perder certas conexões sociais. Mas significa ganhar algo mais valioso: integridade intelectual, liberdade mental, vida autêntica. Spinoza mostrou que é possível. Ele viveu e morreu provando que ser humano plenamente racional e honesto é viável, mesmo quando o mundo inteiro está contra você. E seu legado, as ideias que preservou em manuscritos que amigos guardaram, que gerações posteriores descobriram e espalharam, transformou civilização ocidental. Não imediatamente, não dramaticamente, mas profunda e permanentemente. Você faz parte dessa linhagem agora. Você conhece a história, conhece as ideias, sabe como o controle funciona,
como narrativas são construídas, como o poder se disfarça. E conhecimento é responsabilidade. Você não pode mais alegar ignorância. Então escolha sabiamente como vai usar o que aprendeu. E lembre-se, você não está sozinho. Há outros por aí, também questionando, também buscando, também vivendo honestamente, apesar dos custos. Essa é a herança de Spinoza. E agora é sua.